Mas, por exemplo, do Churchill. Você sabe a história do Churchill? Que uma vez eles chegaram e perguntaram para ele assim: onde é que está esse cara, Churchill? Não, você chega lá, se tiver uma roda que tem uma pessoa falando, você vai ver que é ele. Que atrai, é? Churchill era assim. Então você veja, que nível que havia ali. Você acha que era só carisma? Aí tem outras coisas nisso. Uma variável, a força presencial. É uma coisa para se pensar. Mas eu queria um outro exemplo, talvez, além do professor, que é um exemplo também, mas um exemplo de força presencial na comunicação sadia. Porque a gente tem vários comunicadores, jornalistas, que são... Agora o problema é a produção. Seria um comunicador bem intencionado, né? Olha a produção criativa da comunicação. Tá certo. Eu quero um outro exemplo também de uma liderança... O produto criativo, entende? Olha isso aí, marca isso aí para você ver. Eu, qualquer hora, eu vou trazer aqui o processo do produto criativo para ele estudar. Outro exemplo também interessante, que eu acho que enriqueceria nosso estudo aqui, era um exemplo de macrosoma epicentro extrafísico. Ah, sim, mas isso é o FIEX. Teria algum exemplo assim? É mais do que o EPICOM, é o FIEX, é o fixista. Esses aí tem que estudar. Eu acho que mais tarde tem que ver lá, ó, com a Pilar e o povo todo que estuda muito aí o processo da TENEPS. Quando as coisas caminharem mais, nós vamos ter gente aqui que todo mundo vai admitir que ele tem um FIEX. Então é o caso de examinar esse. Isso aí pode clarear muitas coisas em matéria de assistência. Entendeu? O FIEX pode ser um ponto de clareamento, de clarificação, de esclarecimento disso. No caso da macrosoma do Chico, né? Sim. Você colocou aí, né? A pessoa recebe uma macrosoma visando o quê? Né? Sempre ela tem um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo dele era superar os processos da cicatriz do psicossoma dele, o passado, a loucura, o desequilíbrio, o medo. E outra coisa, o misticismo exacerbado que ele vinha trazendo já de muito tempo, porque ele se apegou no misticismo em vidas anteriores para poder sobreviver. Era o ponto de segurança dele. Agora o macrosoma deu mais força para ele. Entende? E outra coisa, ele não tinha muito desenvolvimento de certas modalidades de parapsiquismo, não. Mas em matéria da recepção, ele estava preparado para aquilo. E você tem que lembrar, ele tinha um problema de um olho, ele não enxergava. Tinha essas coisas todas. No entanto, a cabeça aguentava o tranco. Então, estuda no macrosoma dele. Eu acho isso tudo. A gente, através do macrosoma, pode identificar o serenão? Como é que é? Se a gente aprender a identificar o macrosoma... Ué, tudo é possível, né? Pelo dedo você pode conhecer o gigante. Tudo é possível. É uma lei, né? É por aí. Mas não é só isso. Você vê o nível de assistência da pessoa, você vê o processo da OFIEX. Você vê certos níveis, por exemplo, de trabalho que faz aliciamento positivo. Extrafísico, por exemplo. Isso tudo pode ser. Isso tudo é indício. Agora, eu já procurei muito, eu nunca achei serenão nenhum por aí. Mas é possível. Isso é óbvio. O caso do Eurípides Bassanufo seria um caso de macrosoma em qual área? Parece que sim, né? Olha, a dele é preciso examinar, mas eu não sei como é que foi. Porque ele também acabou com a vida sem querer, né? Ele ainda estava muito envolvido na questão mística. Naquela ocasião ainda era muito. O cara morreu com 38 anos. Mas terrível. O macrosoma, pelo que eu entendo, talvez esteja errado, tem ligação, talvez, não é só o corpo físico, é o corpo mental, né? É um macrosoma de corpo mental, é o que não interessa pra gente. Mas o caso dele não era só corpo mental. Se fosse, poderia ser. Mas veja, ele não tinha um macrosoma de alta expressão, de qualquer maneira, não tinha. Porque senão ele não ia morrer com a gripe espanhola. Entendendo? Ele que era um cara que saía até do corpo, ele mexia com as energias, como é que ele foi morrer com isso? A coisa é muito estranha. Outra coisa, com 38 anos, é difícil você falar que ele nessa ocasião estava assediado. Não estava. Ele do jeito que ele é, eu que examinei tudo, tive sacramento, conheci a família toda, irmão dele, irmã, esse negócio todo. Isso não conjumina, não dá. Então veja, há alguma coisa aí muito séria nisso.
para que seja macrosoma, entendeu? Tem que Ele ver. foi completista ou foi uma mini proex? Não, ele não foi completista. Ele mesmo me falou isso depois. Não era para ele morrer com 38 anos. Aquilo foi demais. Entendeu? Foi demais. Quantos por cento será que cumpriu? Será 50? Ah, isso eu não sei. Contar pra ele. O que eu sei só é o seguinte, como ele tem uma ficha que já vem de muito tempo, eu sei das coisas de Eurípides da época da Egito. Não é fácil isso, você pensar nisso. Já havia processo de parapsiquismo nisso. E ele tinha umas coisas assim. Ele abençoava demais a natureza, o universo, gostava de astronomia, entendeu? Ele tinha uma visão macro de certas coisas. E ele gostava também de processos bucólicos. É tanto que a gente falou, não, ele deve ter sido Eurípides, que era o filósofo que era bucólico, né? Da filosofia bucólica da natureza, mas não era, não. Ele não foi, não é isso, não. Qual que seria o mataburro dele? Que ele caiu? Como é que é? Onde seria? Onde é que ele caiu? Eu não sei, isso aí eu não sei. Eu só sei que quando eu tive lá o meu infarte, ele veio e me abriu o olho. Eu quis encontrar com ele, porque eu sempre desconfiei dessa vida dele ter morrido aos 38 anos. Agora, tem gente aí, os místicos, acham que ele morreu no tempo certo. Eles dão até o dia que o cara morreu, o dia que ele nasceu, são tudo dias simbólicos. Entende? Mas o povo todo que tem misticismo gosta de fazer símbolo de tudo, você sabe como é que é. Há muito exagero nisso. Deixa eu examinar. Agora na página 65, tem um item na fatologia, última linha da fatologia, que o professor coloca aí, o timo na idade adulta. O timo na idade adulta. O problema todo é o seguinte, eu, desconfiado dessa questão do macrosoma, fui estudar na medicina, desde a época que eu era já dentista. E o timo desaparecia numa determinada idade. Mas eu comecei a examinar e falei, não, essa pessoa ainda tem timo. Agora, isso criou uma celeuma danada. Chegou até um colega nosso que ia pesquisar isso há muitas décadas, depois que eu falei para ele. Mas ele morreu, ele dessomou cedo. Aí eu continuei vendo. Depois disso, apareceu uma escola que muitos fizeram pesquisa e chegaram à conclusão que, em determinadas condições, o timo prossegue na idade adulta. Você já viu isso, né? Hoje a medicina admite isso. Agora, na época que eu falei, quase me bateram. Você fica aí com essas ideias antiquadas, superadas, irracionais. Isso é o colega meu. Pessoal, nós vamos estudar, gente. Isso é uma hipótese. Eu não estou afirmando que seja, mas isso é uma hipótese. Agora, eu tinha certeza que é. Eu vi certos casos, não tem jeito. Tem energia, você faz assimilação, você vê o que há. E timo tem uns negócios muito sérios, que mexe na parte torácica. O problema sério, cardio-chakra, essa coisa toda, pulmão, coração, entende? Eu examinei demais isso. A hipótese é o quê? Que a presença do timo significa maior desenvolvimento? Significa alguma coisa que é diferente. Aquele corpo não pode ser igual ao outro. Examina depois o que é que o timo faz. Tá. Vale a pena ver isso em medicina. Agora veja, isso tudo já foi superado. Hoje ninguém vai brigar comigo. E o meu amigo que dessomou, hoje deve estar rindo aí. Que as coisas todas foram comprovadas. Porque ele, a hora que eu expliquei para ele com tudo, eu falei, não, ó, tudo isso é de uma lógica danada. Esse meu colega morava em Santos. E ele morreu cedo. Houve um negócio lá, acabou com ele. Obrigado. Uma doença. No caso do macrosoma do tipo parapsíquico, existem alguns sinais, formas de identificação pelo campo que a pessoa instala, o tipo de Mené? Olha, uma das coisas que tem é aquele negócio que eles falam da missão e da expiação. Se há um macrosoma parapsíquico, ele tem que ser missionado. Não pode ser de purgação. Entendeu o que ele quer dizer? Então, é um parapsiquismo, como eles falavam, abençoado. Tudo é a favor, não tem nada contra. Entende? Então, é uma pessoa que não sofre com o parapsiquismo. Ela só tira proveito. Para fazer assistência. Agora, isso, se você for analisar o que eles falam em matéria de mediunidade nas religiões, eles não sabem o que é isso, mas eles estão certos nisso. Entendeu? Que é esses dois tipos. Um positivo e o outro patológico.
E aqui na página 66, você fala, no último parágrafo, sobre a estabilidade pensêmica, como um dos recursos mais importantes. Você poderia clarear um pouco mais sobre essa? A estabilidade é o processo do equilíbrio, é o problema do discernimento. Porque só isso é que faz com que a pessoa, ela fique, vamos dizer, o tempo todo persistente, dentro da mesma linha, seguindo a diretriz. Com isso, ela produz mais. O saldo é maior. Esse equilíbrio, às vezes, o macrosoma consegue sustentar. Tem duas coisas que o macrosoma tem que combater, muito sérias. Uma, doença grave. Outra, acidente. E o macrosoma, às vezes, ele sustenta isso. No meu caso, no meu acidente, por exemplo, ele me ajudou demais. Você está entendendo o que ele quer dizer? Então nós temos que ver isso. Agora veja, não há privilégio nisso.